Olá, guerreiros e guerreiras, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Guerreiros, guerreiras, seguidores, familiares, amigos, vizinhos, a todos que passarem por aqui pelo meu status, né? Porque ultimamente até pessoas que eu não sabia que estava mais aí no meu WhatsApp têm entrado aí no meu stories, têm visualizado as coisas que eu tenho postado. Então, e algumas pessoas têm me chamado no privado, têm perguntado o que está acontecendo, o que eu tenho, enfim. Eu tive uma virose, né, e eu fiquei muito ruim por conta dessa virose, e por conta dessa virose foi me passado alguns medicamentos, e a Souziane também pegou, o Joãozinho também pegou, mas aí graças a Deus ficamos bem. Só que depois dessa virose, eu comecei a ter umas reações que até então tudo indica que é uma reação alérgica. E aí eu fui parar na UPA, tomando 3 medicações na veia, tomando 2 injeções. E aí da UPA eu fui para a Clínica da Família, da Clínica da Família eu fui para a UPA, eu já passei por 4 médicos, eu já fiz exame de sangue, já fiz exame de urina, e graças a Deus não acusou nada. E essas idas e vindas minha para a Clínica da Família, para a UPA, porém essas idas e vindas minha, né, para a UPA, Clínica da Família, eu passei por 4 médicos e cada um deu um diagnóstico diferente. Uma disse que era rinite sinusite, crise de rinite sinusite, o outro disse que era alergia a pelo, ácaro, poeira, colchão, que eu tinha que trocar o colchão, que eu tinha que fazer um monte de coisa. O outro disse que foi ao remédio que eu tomei, que eu sou alérgica à dexametasona, e um dos remédios que eu estava tomando era a base de corticoide, e foi isso que me fez mal. E o doutor Renato, da Clínica da Família, ele falou que nenhum desses diagnósticos é correto, porque eu preciso passar por um alergista, fazer um teste para saber o que está me causando essa reação, esse tipo de alergia. Então eu só precisava desse encaminhamento. E aí essa semana eu conversando com a minha agente de saúde, com a Lília, eu mostrei para ela os vídeos, as fotos, porque até então quando eu fui no doutor Renato, ele só passou Fernegan para que eu pudesse fazer uso contínuo, e não melhorou. Não melhorou. Então, assim, eu já estava tomando Fernegan, loratadina, aí tem o meu remédio da fibromialgia, que é o pregabalina. São remédios fortíssimos e de que nada estava adiantando. Então, eu conversei, passei tudo para a Lília, e aí, quando foi ontem, eu fui lá na Clínica da Família, consegui, né, um encaminhamento para o alergista, alergologista. Porém, essas idas e vindas minhas, né, para a UPA, Clínica da Família, eu passei por 4 médicos e cada um deu um diagnóstico diferente. Uma disse que era rinite sinusite, crise de rinite sinusite, o outro disse que era alergia a pelo, ácaro, poeira, colchão, que eu tinha que trocar o colchão, que eu tinha que fazer um monte de coisa. O outro disse que foi ao remédio que eu tomei, que eu sou alérgica à dexametasona, e um dos remédios que eu estava tomando era a base de corticoide, e foi isso que me fez mal. E o doutor Renato, da Clínica da Família, ele falou que nenhum desses diagnósticos é correto, porque eu preciso passar por um alergista, fazer um teste para saber o que está me causando essa reação, esse tipo de alergia. Então eu só precisava desse encaminhamento. E aí essa semana eu conversando com a minha agente de saúde, com a Lília, eu mostrei para ela os vídeos, as fotos, porque até então quando eu fui no doutor Renato, ele só passou Fernegan para que eu pudesse fazer uso contínuo, e não melhorou. Não melhorou. Então, assim, eu já estava tomando Fernegan, loratadina, aí tem o meu remédio da fibromialgia, que é o pregabalina. São remédios fortíssimos e de que nada estava adiantando. Então, eu conversei, passei tudo para a Lília, e aí, quando foi ontem, eu fui lá na Clínica da Família, consegui, né, um encaminhamento para o alergista, alergologista. Fui lá e peguei o papel, fui na administração e dei entrada lá na administração, ou melhor dizendo, né, eles inseriram o meu encaminhamento lá na fila, só que vocês sabem que existe uma demanda. Não é assim tão fácil, né? Poderia, deveria, né? Principalmente em casos assim de urgência, de emergência, né? Mas não é. Existe a demanda, né? Existe uma fila e eu estou aguardando
essa consulta, né? E peço muito a Deus que seja o mais rápido possível, porque eu já não estou mais aguentando ficar tomando remédios fortíssimos e não fazer efeito, e só parece que piora. E eu conversando com uma amiga minha, é, ela falou que lá na Cruz Vermelha tem alergista, é só a gente pagar a consulta e parece que paga também para poder fazer o teste, alguma coisa assim. Só que eu estou tentando fazer contato, só que ninguém responde. E assim, gente, até para me sair na rua está muito complicado, tá difícil, entendeu? Então, assim, eu estou procurando me preservar, estou procurando ficar mais dentro de casa, estou procurando, sabe, ficar mais em paz, mais tranquila, porque só quem sabe é quem passa na pele, né? Então, assim, é muito complicado, eu não desejo isso a ninguém. É um processo realmente muito doloroso, mas eu continuo tendo fé, mas eu continuo crendo, eu continuo tendo fé. É, eu sei que eu posso contar com as orações de algumas pessoas. E é isso. Eu tô aqui me cuidando, continuo aí né, meu... Hoje completa quinto dia, né, gente? Passou rápido. Da minha receitinha, né? Bate a cenoura com um pouco d'água, depois coa, pega uma banana, bate e um pouquinho de gengibre, mas hoje eu resolvi tirar o gengibre e coloquei limão. Muito bom. E sem contar que faz bem para a saúde, né? E é isso, guerreiros e guerreiras. No mais, eu desejo para vocês uma sexta-feira abençoada. Continuo orando, continuo buscando em Deus todas as coisas de boas para minha vida e para a vida de vocês. Continuo aí clamando, buscando, intercedendo ao Senhor, porque eu sei que Ele é o médico dos médicos, eu sei que Ele pode todas as coisas. E eu creio que tudo isso vai passar, em nome de Jesus. E enquanto não passa, a gente vai respirando fundo e buscando força no Senhor.